Olá, meu amado e minha amada no Senhor. Chegamos à metade do curso, meio caminho andado. Eu fico muito feliz pela sua perseverança, a sua dedicação nos estudos e tenho certeza que o Senhor está muito contente por isso. Eu oro, aliás, continuo orando para que o Espírito Santo de Deus lhe conceda sabedoria no conhecimento da palavra e principalmente na aula de hoje, para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Olha só, no início das aulas nós falamos sobre alguns conflitos, que você provavelmente teria, ao longo desse curso. Essa aula é uma aula que certamente lhe trará aí algum confronto sobre o que você aprendeu e sobre o que a Bíblia diz. Se você tem assistido a todas as aulas e se você tem estudado com bastante atenção, inclusive pesquisando na Bíblia, tudo que você tem visto, tudo que tenho mencionado, para hoje é importante que você preste ainda mais atenção e, obviamente, que você pesquise, confirme na palavra para ver se tem sentido o que eu irei expor hoje. Muitas pessoas no mundo religioso misturam lei de Moisés e lei da graça, Velho Testamento e Novo Testamento. Dizem estar na graça, mas insistem em seguir mandamentos, ou aliás, alguns mandamentos do Velho Testamento. Isso não é bíblico, não é bíblico. Pelo contrário, ela vai dizer que na era da graça, dada por meio do sacrifício de Jesus Cristo, a pessoa invalida a graça quando ela segue o Velho Testamento. Parece sério, não é? Mas isso é muito sério. Tão sério que pode levar à perda da salvação. Vamos caminhar, vamos ver melhor esses textos, ok? Bom, essa é então a aula mais importante, eu diria uma das aulas mais importantes desse curso. Se você entender a transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, você entenderá facilmente os ensinos, as ordenanças no Novo Testamento e o motivo pelo qual Cristo veio para cumprir o plano de salvação de Deus. Porém, se você não entender essa transição, embora você empregue esforços para entender o Novo Testamento, você não atingirá o objetivo. E como disse, estará colocando em risco a sua salvação. Aliás, então, vamos lá, o que significa transição? E quanto tempo durou esse período? O período intertestamentário, ou 400 anos de silêncio, é a mesma coisa. São nomes dados por estudiosos, mas é a mesma coisa. Nós vimos ao longo desse curso, como Deus agiu poderosamente para estabelecer uma nação, aliás, uma nação sendo cuidada por Ele próprio, uma nação que seguisse e que seguiu, aliás, alguns seguiram as suas leis. Enfim, vimos as suas provisões, não deixando faltar nada para eles, pedindo apenas uma coisa: obediência, não é verdade?
obediência. Quando o povo obedeceu, estiveram sendo abençoados. Quando desobedeceram, sendo amaldiçoados. Vimos, inclusive, que enquanto eles estavam no cativeiro, Deus levantou homens, né, os profetas, para falar com esse povo, de modo que eles voltassem a ter um relacionamento com Deus, para que esse relacionamento fosse restaurado. O último livro é Malaquias, no último livro do Velho Testamento. Malaquias é escrito por volta de 450 anos antes de Cristo, ok? E ele foi o último profeta a falar com o povo de Israel. Aliás, foi o último profeta a falar com o povo de Israel antes de Jesus Cristo. Deus ficou em silêncio, após isso, né? Deus ficou em silêncio por cerca de 400 anos. Por causa do quê? Sempre batendo na mesma tecla, né? Nos nossos estudos sempre falamos sobre esse termo, desobediência. É isso que nos afasta de Deus. É isso que sempre afastou o povo de Israel de Deus. Até chegar um ponto de Deus ficar 400 anos sem falar com o povo. Na aula de hoje, nós vamos ver que com a vinda de Cristo Jesus e a sua entrega para morrer na cruz, é cancelada a velha aliança, cancelada a lei de Moisés e estabelecida a nova lei ou a nova aliança. Para a gente já ir contextualizando, eu vou ler aqui alguns versículos que eu já estou mencionando aí. Deuteronômio capítulo 30, versículo 16. Deuteronômio capítulo 30, versículo 16. Diz assim: Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Amem, andem e guardem os seus mandamentos e serão abençoados. 3 verbos, aliás, são verbos de ação, né? Na época da escola a gente via muito disso, né? Aliás, eu não gostava muito disso, né? Dos verbos e suas flexões. Mas olha só, verbo amar, verbo andar, verbo guardar, são verbos de ação contínua, ok? Amem, andem, guardem. Uma outra passagem lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Novamente aí, ó, mais 4 verbos de ação, né? Humilhem-se, orem, busquem a face do Senhor e se afastem dos seus maus caminhos e terão os seus pecados perdoados e suas terras saradas. E um versículo bastante conhecido, né? Que aliás ele está praticamente exposto aqui. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, né? Oséias capítulo 4, versículo 6. Ou seja, o povo de Deus ele foi destruído
por rejeitarem o conhecimento. Aliás, eu até mencionei aqui os últimos dias do Reino do Norte. Oséias estava pregando lá, o povo estava rejeitando o conhecimento de Deus. Deus já havia trabalhado com a geração anterior, a abençoada geração anterior. E aí com essa nova geração que veio já na terra de Canaã, eles passaram a rejeitar, né? Lembra que nós vimos lá em Juízes? Morreu a geração, chegou a nova geração que não conhecia, né, o que o Senhor fez e começou a se associar com o povo que ficou, que eles não expulsaram lá de Canaã. Então, o povo foi destruído por rejeitarem o conhecimento. Vamos entender essa mensagem da Bíblia. Aliás, olha só, se fizermos algumas perguntas, vou até projetar aqui, se fizermos algumas perguntas para o texto, nós veremos claramente que Moisés está falando aí com o povo, está falando especificamente com o povo de Israel, com a nação de Israel. Ele não está falando para todas as nações. Somente Israel é quem deveria ouvir, obedecer, não retirar e não acrescentar nada na lei de Deus, a lei dada por Moisés. Olha só, vamos ler essa passagem então. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e dela nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Existe um estudo que chama crítica textual, é você fazer perguntas para o texto. Se o Senhor permitir, nós faremos aí nos próximos cursos um curso de interpretação bíblica. E essa crítica textual, ela são perguntas que você faz para o texto. Então, por exemplo, podemos fazer algumas perguntas: o que, para quem, de quem, por quê, como, para a gente tentar trazer, né, para a gente trazer para hoje, né, é a hermenêutica, exegese, e você trazer para a aplicação hoje, ok? Então, olha só, vamos perguntar para esse texto, né? O que está sendo ensinado? E aí o texto vai dizer que são os decretos, né? E agora, ó Israel, ouçam os decretos e as leis. Para quem está sendo ensinado? Israel. E agora, ó Israel, está apontando, né? Está sendo específico ali. De quem está sendo ensinado? De quem são os decretos que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, olha, está vindo de Deus, ok? Por que motivo, por que razão deve cumprir esses mandamentos? Para que vivam e tomem posse da terra. E como cumprir? Como devemos cumprir? Obedeçam aos mandamentos, obedecendo aos mandamentos. Ok? Uma outra passagem, lá ainda em Deuteronômio, agora no capítulo 6. Olha só. Capítulo 6, versículos 3 e 4. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel.
como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Você pode aplicar também essas perguntas a esse texto, ok? Ainda entendendo a mensagem, eu acho interessante, muito interessante essa passagem aqui, ó. Levítico capítulo 27, versículo 34. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Vamos fazer uma crítica textual aqui. O que o Senhor ordenou? Os mandamentos. Para quem o Senhor ordenou? Ordenou a Moisés para os israelitas. De quem são os mandamentos? Do Senhor. Onde? Onde o Senhor ordenou a Moisés? No Monte Sinai. Então veja que, entendendo ou entendido que a lei foi somente para os israelitas, chega-se à conclusão que os gentios não tinham que seguir a lei que naquele momento, naquele tempo, foi dada a Moisés. E muito menos hoje. A guarda do sábado, a circuncisão, o dízimo e outros mandamentos, tudo que faz parte da lei, nunca foi para o não judeu, mas somente para os israelitas. E hoje, na graça de Jesus Cristo, nem para os israelitas, nem para os judeus. Judeus e israelitas são os mesmos, é o mesmo povo. Segunda, podemos confirmar nessas passagens que vimos. Mas vamos caminhar, vamos entender a mensagem. Olha só, Gálatas, vamos lá para o Novo Testamento. Aqui é um resumo, tá? Você pode confirmar depois. Olha só, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para propósito que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então, o que essa passagem está dizendo? Está dizendo que a função da lei era levar o povo judeu até Cristo Jesus. Depois disso, eles estariam sob a lei de Cristo, a lei dos judeus, a lei da graça, tanto judeus como gentios. Essa passagem, ela usa um termo tutor. Tutor é aquela pessoa que tem a guarda, que tem a responsabilidade de um menor, ok? Uma pessoa menor de idade. Eu vou usar um exemplo jurídico. Então, olha só, imaginemos que eu tenha 2 filhos menores, né? 2 filhos menores, e eu não tenha com quem deixá-los. Mas eu preciso ir para o exterior a trabalho e passar 6 meses lá. Então, o que eu faço? Eu falo com uma pessoa da minha confiança e converso com ela, pergunto se ela pode cuidar da criança, ajusto tudo bonitinho. Para ter segurança, eu vou até o juiz e faço um pedido de tutela, ok? No nome dessa pessoa. Então, durante 6 meses, essa pessoa vai ficar responsável aí por essas crianças, ok? É um exemplo hipotético, tá? Mas é só para a gente entender um pouquinho. E aí, olha só, vamos supor que depois um dos meus filhos estão comentando aqui, né?
Então, olha só. Então, olha só, aqui, ó, nos versículos, no início do versículo, né? A fim de que a promessa que é pela fé em Cristo Jesus, então, olha só, fé em Cristo Jesus. Então, tem relação um com o outro. Agora, olha só, então, vamos usar, faz de conta que um dos meus filhos estão comentando sobre essa questão. E aí eu já voltei, ok? Então ele está dizendo assim, ó, antes que viesse o Marino, estávamos sob a custódia do Joãozinho, até que o Marino que haveria de vir fosse revelado, até que o Marino que haveria de vir voltasse, viesse, ok? O Joãozinho foi o nosso tutor até Cristo, até Marino chegar, ok? Agora, porém, tendo chegado o Marino, já não estamos mais sobre o controle do João, entendeu? Então, essa passagem ela vai dizer exatamente isso, que a função da lei era levar os judeus, a lei era a tutora dos judeus, era levá-los até Cristo Jesus. Quando chegou Jesus, chegou a fé em Cristo Jesus, já não tem mais necessidade desse tutor, dessa lei. Por quê? Porque já cumpriu o seu papel. Ok? Mas vamos lá, vamos caminhando. Uma pergunta aqui para a gente trabalhar. Por que Deus deu a velha lei aos judeus? Porque antes da lei, os judeus sabiam o que era certo e o que era errado. Mas esse conceito era da consciência de cada um. Ou seja, o que era certo para um não era certo para o outro. E assim a lei, ela veio mostrar, ela veio evidenciar, ela veio especificar, ela veio ressaltar o que era certo e o que era errado para o povo, segundo a vontade de Deus, obviamente. Olha só, Romanos 4:15 diz assim: onde não há lei, não há transgressão. Então, por que Deus deu a velha lei ao povo judeu? Porque não havia aí transgressão, mas depois surgiu a lei para mostrar aí a transgressão. Romanos capítulo 5, versículos 19 a 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse evidenciada, fosse especificada. Olha, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Ok? Uma outra passagem, olha só, essa aqui é muito interessante. Aliás, essa eu vou ler. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz assim: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunhos também a sua consciência e os seus pensamentos e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, eles trazem para eles a lei, embora não possuam a lei. Essa passagem ela é muito clara, Paulo está dizendo que a lei não é para o gentio, não foi para os gentios. Alguns gentios chegavam a fazer parte do povo. Deus vai falar muito sobre os estrangeiros. Mas eles recebiam de coração aquela lei. E aí sim, essas leis serviam para eles, para mostrar o que era certo e o que era errado. Mas a lei não foi escrita, não foi dada a eles.
Ainda na mesma pergunta, porque Deus deu a velha lei aos judeus. Romanos 5,13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Ou seja, o pecado não é levado em conta enquanto não existe a lei. Por isso Deus especificou o que era pecado para o povo. Romanos 7,7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. A lei é pecado? Não. Ela mostra o pecado. Uma outra pergunta. Por que será que a velha lei teve fim? Vamos ver algumas passagens. Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 4. Vai dizer que a lei era apenas uma sombra dos benefícios vindouros em Jesus. Sombra. Então, olha só. Se eu fizer um movimento desse com a luz que está aqui acima de mim, eu tenho uma sombra no chão. Mas existe uma realidade, né? A minha mão é a realidade. A lei, ela era apenas uma sombra da realidade. E essa realidade é Cristo Jesus em nossas vidas. Cristo Jesus na humanidade. Lucas 16,16. A lei e os profetas profetizaram até João. Qual João? João, o Batista, aquele que veio para endireitar o caminho, né? Para que o Senhor Jesus viesse no momento certo e cumprisse aí a sua missão. Hebreus capítulo 9, versículos 8 a 10. Essas ordenanças exteriores foram impostas, ordenanças exteriores, a velha lei. A velha lei não falava de algo espiritual como nós temos hoje, o Espírito Santo, como todo aquele que é batizado, imerso, né, em nome de Jesus, ele tem o Espírito Santo. Eram coisas exteriores. Então, olha só, essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Essa passagem ela mostra que Deus faria mudança. E por que ele faria mudança? Hebreus 7,18. Porque a lei era fraca e inútil. Se de repente eu não mostrasse aqui que está em Romanos 7,18, você poderia dizer que eu estaria blasfemando, né? Mas não. O próprio autor da carta aos Hebreus diz que a lei era fraca e inútil. Ou seja, a lei não salvava. E por conta disso, já dentro do plano de Deus, nós vemos aqui Atos 13:39, Romanos 8:4, que vai dizer: em Jesus somos justificados de todas as coisas que não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então a lei de Moisés, ela não justificava o homem perante Deus. Nós notamos aí por essas passagens que a lei ela tinha um propósito específico e também uma data específica para terminar. E nós veremos mais alguns versículos aí que vai mostrar, vão concordar, né, com essa ideia de que a lei passou e que não deve ser mais obedecida. Por quê? Porque não é a lei que salva, não é a lei Moisés que salva. Hebreus ela tem um contexto muito rico, né? Se você tiver oportunidade, estude. Vai falar sobre a superioridade de Cristo Jesus frente ou diante de Moisés, né? O povo estava ali querendo seguir a lei de Moisés e o autor vem para dizer não.
Jesus está acima de tudo. Somos justificados por meio de Jesus. Ok? Continuando, né, uma outra pergunta. Por que os cristãos devem obedecer somente o Novo Testamento? Por que os cristãos devem obedecer somente o Novo Testamento? Os versículos que nós veremos a seguir, eles vão fazer referência aos gentios daquela época, que estavam sem Cristo Jesus, estavam separados da comunidade de Israel, estavam sem esperança de Deus no mundo. Mas Jesus vem para todos. Nós vemos lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, né? Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E todo aquele que o recebeu, Deus deu o direito de se tornar filho de Deus. Então Deus veio para todos. Paulo vai dizer que ele juntou ali judeus e gentios. Jesus fez esse milagre, né, de juntar o povo. Mas olha só, não foi só para isso. Jesus não veio só para juntar o povo, para se tornar dois povos em apenas um. Mas ele veio para mostrar que os que morreram em Cristo, os que morrem em Cristo têm salvação, mas também para salvar aqueles que morreram antes dele, que morreram na lei de Moisés. Por quê? Porque a lei era fraca e inútil e ela não salvava. Vamos caminhar um pouquinho. Então, olha só. Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 4, né? A lei estava enfraquecida na carne. Jesus veio para nos livrar desse pecado da carne. Ok? Porque a lei enfraquecia, era enfraquecida na carne, pela carne. Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 20, vai dizer que todos nós temos acesso a Deus através de Cristo Jesus. No momento em que o véu foi rasgado, lá em Mateus 27, versículos 50 e 51, o Senhor Jesus diz, a Bíblia diz, né, que o Senhor Jesus, bradando em alta voz, entregou o seu espírito. E naquele momento o véu se rasgou de cima a embaixo. Essa passagem ela mostra o nosso acesso. Agora nós temos acesso a... Antes nós ficávamos, né, ou melhor, antes como gentios nós ficávamos fora do templo, né? E havia o lugar santo e o lugar santíssimo. Agora nós temos acesso ao lugar santo e mais, nós temos acesso ao lugar santíssimo, que é onde se encontra o nosso Deus. Então nós temos acesso a Deus, o nosso Pai. Nós não precisamos de sacerdote, nós não precisamos de um líder religioso para nos conduzir a Deus. Isso jamais, nós temos acesso por meio da palavra de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 15 diz: Cristo, a promessa da herança eterna também para os mortos na lei de Moisés. Então, como eu disse, Cristo veio também para resgatar aqueles que morreram na lei de Moisés. Uma outra passagem, Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim: Fomos vivificados com Cristo. Podemos ver então, através dessas passagens, que a lei ela foi até a cruz, onde Jesus também foi, onde Jesus, inclusive, né, estando na cruz, segundo João 19:30, disse: está consumado. E aí ele morreu, e aí ele cumpriu então as escrituras que diziam que ele seria morto na cruz, e com isso ele vivifica os gentios. Nós, gentios, fomos vivificados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, lá na carta de Tito, né, capítulo 3, versículo 9, ele vai trazer uma recomendação bastante interessante.
Ele vai dizer: evite, porém, contendas tolas, genealogias, discussões e controvérsias a respeito da lei. Porque essas coisas são inúteis e sem valor. Paulo está orientando para que a gente não fique discutindo, para evitar esse tipo de conversa, de discussão, porque o que é mais importante é Cristo Jesus, é seguir a palavra do Cristo, de Jesus, seguir os mandamentos da lei e da graça. É isso que o Senhor quer. É a graça imerecida que nós temos que irá nos salvar, que irá nos levar a Deus. Ok? Aliás, por falar em Cristo Jesus, né, vamos falar de Jesus, o sumo sacerdote. E aí eu já deixo uma pergunta, né? Como Jesus sendo, ou melhor, como Jesus pode ser sumo sacerdote se a lei dizia que o sumo sacerdote teria que ser da tribo de Levi e da linhagem de Arão? A gente pode ver isso lá em Êxodo 29, versículos de 2 a 9, que vai dizer que Deus levantou Arão e seus filhos como sacerdotes, como aliança ou ordenança perpétua. Mas olha só o que diz lá em Hebreus. Sabemos que Jesus é da tribo de Judá e Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. É verdade, né? Moisés nada fala quanto a sacerdócio. E quando ele fala, ele vai falar da tribo de Levi, não é? Vai falar do seu irmão, como eu acabei de mencionar aqui. Mas vamos procurar entender essa passagem. Vamos continuar na carta que vai falar sobre a superioridade de Cristo. Hebreus 6:20 vai dizer: Jesus tornou-se sumo sacerdote através da ordem de Melquisedeque. Então veja que antes da lei, Deus já havia ordenado o seu Filho Jesus Cristo como sumo sacerdote. Veja que o Evangelho, se você ler, aliás, essa passagem, você vai ver que Deus ordenou Jesus como sacerdote para sempre. A ideia de perpétuo, nós já estudamos sobre isso também em outra ocasião. A ideia de perpétuo não é para sempre, é por um período, por um determinado período. Para sempre, sim, para todo sempre. Jesus disse, né? E eu estarei com vocês para todo sempre, né? Então ele está conosco. Então, olha só, Deus ordenou Jesus para ser sumo sacerdote para sempre. Isso mostra a superioridade de Jesus Cristo. E uma superioridade porque não foi segundo a lei dada aos homens, mas partiu do próprio Deus como algo específico para o seu Filho Jesus. Hebreus capítulo 7, versículos 11 e 12. Esse aqui eu vou ler também. Olha só que interessante. Hebreus capítulo 7, versículos 11 e 12. Diz assim: Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então, olha só, no Velho Testamento, o sacerdote, isso você pode verificar lá em Levítico capítulo 4. No Velho Testamento, o sacerdote ele fazia expiação dos pecados dele e depois do povo, ok? Se o sacerdote não pecasse,
ele alcançaria a perfeição. Mas como não é possível, não foi possível, Deus levantou um outro sacerdote, o Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Com isso, segundo o versículo 12, né, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então, hoje, tendo Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, houve mudança de lei. Hoje nós estamos debaixo da lei de Cristo para os cristãos, na era cristã. E uma pergunta, né? E se mesmo assim eu quiser seguir a velha lei, pode? Não, não pode. E eu vou lhe dizer por quê. Lá em Gálatas, deixa eu apontar aqui, Gálatas capítulo 5, versículos 3 a 6. De novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então, se seguir um único mandamento da lei, se tentar se justificar pela lei, seja qual for, separa-se de Cristo, cai da graça. Isso é muito sério, ok? Isso é muito sério. E aí já chegamos então à conclusão. O plano de Deus é salvar o homem, salvar a humanidade. E em cada época, conforme apresentado aqui nessa linha do tempo e também nas aulas que nós tivemos, Deus executa as etapas do seu plano de salvação. Então, olha só, nós estudamos aí sobre a era patriarcal, estudamos sobre a era mosaica, falamos, né, sobre Moisés, todo o trabalho que Moisés teve, o livro de Josué, falamos sobre juízes, os reis, profetas. Estamos falando agora, né, fechando agora, encerrando, né, inclusive, os 400 anos de silêncio ou período intertestamentário. Tudo isso que nós vimos foram etapas do plano de salvação de Deus. A partir da próxima aula já entraremos aqui na era cristã, ok? Então essa é uma linha só para você ter uma ideia, né, da criação até a volta de Jesus Cristo. Olha só, Gálatas capítulo 3, versículos de 1 a 14. Aqui é só um resumo dos pontos principais, tá? Mas você pode estar vendo aí com mais. Aliás, eu espero, né, incentivo você a estudar com bastante cuidado, com bastante atenção esta aula. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar.
pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, chegasse também a nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. E olha, se você não se lembra, aliás, outro dia uma pessoa veio justificar, né, que sobre algumas aulas que fala de não seguir a lei, ela veio justificar dizendo que, falando sobre os 10 mandamentos. E aí eu disse para ela, não são 10 mandamentos. Você está falando de praticamente uns 10, 12% dos mandamentos que Deus deu. Porque Deus deu 613 mandamentos. Então, maldito todo aquele que não persiste em praticar os 613 mandamentos escritos no livro da lei. Eu não conseguiria. Por isso que eu vivo pela graça. E incentivo você a viver pela graça. Assim é certo que nós seremos abençoados. Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 17, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, velha lei, e que nos era contrária. O que ele fez com a lei? Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração de luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. E qual é a realidade? A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Essa é a realidade hoje. O Velho Testamento é sombra. Temos que deixar de lado a sombra e viver a realidade. No Velho Testamento podemos tirar exemplos de vida, claro, sem dúvida alguma. Vemos muitos erros que, se nós fizermos diferente, nós vamos agradar a Deus sem dúvida alguma. O que não podemos é seguir as leis do Velho Testamento. Ficou um monte de dúvida do que você aprendeu e do que acabamos de ver segundo a Bíblia? Eu incentivo você a orar ao Senhor e pedir sabedoria, pedir discernimento para Deus. Eu tenho certeza que se você tiver o coração voltado para fazer a vontade de Deus, né, deixa de lado religião, deixa de lado nome de igreja, né? Faça apenas a vontade do Senhor. Se você tiver o desejo, o coração direcionado para fazer a vontade de Deus, para glorificar a Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lhe esclarecer essas dúvidas. E conte conosco, claro, para que possamos também, segundo a Bíblia, usando passagens da Bíblia, ajudar você a esclarecer aí ainda mais essas dúvidas. A partir da próxima aula, nós então entraremos na era cristã. Aliás, na era da igreja, né? E nós iremos, inclusive, estudar já como fazer parte da igreja. Falaremos sobre o batismo, tá bom? Ou melhor, o batismo bíblico, ok? Vamos ver que há diferenças aí em relação a esse ponto, esse assunto aí bastante delicado. Muito bom ter você conosco. Que Deus te abençoe ricamente, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você.
Amém?